Olá, sejam todos bem-vindos, entrando em mais uma live agora à tarde. Nós vamos estar com a doutora Marlene Amaral, geriatra, nutricionista, falando como emagrecer. Nós, mulheres, acima de 30, 40, 50, 60 anos de idade, o que nós buscamos nessa prosperidade? Hoje nós vamos falar da alimentação, né? Do como que essa mulher nutre, né, para que ela se torne melhor, para que ela seja a nível mais energético que eu trago para vocês, tá? Dentro de todo um trabalho, que ela possa seguir em frente. Quantas questões nós temos, desde as questões familiares, que nós às vezes ficamos paralisadas nesse momento, né? Ou seja, que trazemos costumes, crenças, questão social, cultural, econômica, né? Mas a gente vai envolver também uma série de aspectos dessa mulher, fisiológicos, biológicos, químicos, psicológicos, né? Porque ela vai descontar na comida, porque que ela vai para a comida, e como que a gente pode comer de uma maneira mais saudável. O que acontece que nós podemos seguir em frente de dentro de todo um processo. É o que vai fazer a diferença daquilo que você busca para você, daquilo que você deseja. Então, é muito interessante quando a gente olha para tudo isso, por isso que eu vim aqui na questão da prosperidade, olhando essa mulher como um todo. Nós trabalhamos corpo, mente e espírito. O que essa mulher busca para ela, que ela pode seguir em frente, numa dieta alimentar, mas sem passar fome. Nós hoje, né, 30, 40, 50 anos, seja bem-vindo, Rodrigo, né, no que possa fazer para ter uma alimentação saudável. Você vai ao nutricionista, você segue. Como que é a sua vida hoje? Como que é essa organização? Como que vocês se encontram durante essa organização do dia a dia? Aproveita aí, Rodrigo, Érica, seja bem-vinda. Ontem à noite comigo foi uma live maravilhosa. Eu recebi vários comentários, Érica, falando da live de ontem, de quanto que é lindo ver um trabalho na qual aquela pessoa deposita um novo nutrir em sua vida, que no caso aí seria o seu trabalho, né? E a sua família também, né? Então, quanto que a gente fala da rede de apoio, a mesma coisa quando a gente fala de emagrecimento, né? O girassol, lindo mesmo, né? Quando a gente fala de emagrecimento, que a gente fala de querer, como que a gente pode ser de uma maneira saudável, como que a gente pode ir, né, sem passar fome, né? Se a gente olhar isso no sistêmico, até falei um pouquinho ontem com a Érica, né? Os costumes alimentares. Minha mãe é bem fofuchinha, né? Para falar gordinha, né? Eu tenho toda a tendência familiar também a ser gordinha, né? A nossa família é bem fortinha. Mas o que você pode mudar na alimentação? Ao mesmo tempo de exercícios físicos. Hoje minha mãe, né, além de ser, né, obesa, tá gordinha aí nesse momento, ela usa também uma bengala. É difícil para ela, né? Mas tem toda uma questão de alimentação. E olha, não tem problema nenhum de triglicéridos, colesterol, diabetes, né? A única coisa que tem é arritmia no coração. Mas isso daí vai pela idade também, não tem como. Mas a gente vê essa diferença e do que acontece dessa mulher. Deixa eu ver se a doutora que entrou, eu vou estar chamando ela também, né? Deixa eu ver. Não, não é a doutora. Pensei até que como é pequenininho, né? A gente fala, oh meu Deus. Né? Então, tô esperando ela entrar aí. E aí a gente vem falar de uma alimentação. Então a gente traz vários costumes, crenças da família, antigamente, desde da questão cultural, né? Se a gente for estudar a história, né? Antes as mulheres lá atrás eram bonitas, as mulheres que eram gordas, tudo bonitas, eram manchadas. E hoje a gente vê uma questão de saúde, não é questão de estar gordo ou magro, e sim de comer saudável, né? Tanto que a Érica, comida de verdade, essa questão de comer saudável. Se você realmente come ou não saudável. Será que você segue uma dieta? Como que a gente pode fazer isso? Né? E isso vai estar ligado ao quê? A autoestima. A autoestima é um braço do amor próprio. Né? Então, se a gente vai falar numa espiritualidade de um ser, é a capacidade e limite de se colocar para a vida. Até onde eu vou, até onde o outro chega em mim. E dentro disso, a autoestima é um braço do amor próprio. Como você está bem? O que acontece com você? Qual que é o seu tipo de alimentação? Se vocês quiserem escrever aí,
Até enquanto a doutora está chegando aqui, a gente se fala, né? Mas envolve vários aspectos e muitas vezes lealdades invencíveis. Aí eu tô falando do sistêmico. Quando eu já constelei que a pessoa estava muito acima do peso, ela emagrecia, daqui a pouco ela voltava. Ela emagrecia, daqui a pouco ela voltava. Né? Então era um efeito sanfona. Quando a gente olhou para a questão e tinha a ver com a relação de mãe, né? Ela pôde acalmar. O que ela mais queria ser era ser vista e ela não conseguia. Diante de todo um trabalho, né? Por isso que a constelação familiar vai nos ajudar numa abertura de consciência, eu falo de olhar para uma visão sistêmica, ela pôde seguir em frente, ela pôde ir à frente naquilo que ela deseja. Então é bem interessante do que acontece conosco, a gente nem tem ideia do que possa estar acontecendo. A doutora chegou agora, eu vou chamar ela para entrar. A Pri também, amanhã a Pri que vai estar comigo também, do Biquíni Verde Água São Paulo. Olha como todos os itens, todas as lives se unem, gente. A gente vem numa prosperidade e nada melhor do que falar da alimentação. Boa tarde, Mila. Sim, amanhã é você que está comigo. Deixa eu aceitar a doutora. Se une numa questão de prosperidade. Uma mulher que precisa prosperar em sua vida. O que que ela busca para ela nesse momento? Ó, deixa eu... Oiê, tô cortando aqui, né? Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu não posso ficar cortada não, né? Aí, tá ótimo? Tá ótimo, tá ótimo. E que aí, como que tá? Boa tarde. Boa Tudo bem? tudo, doutor. Eu gostaria, doutora Marlene, em primeiro lugar, agradeço o meu convite que você aceitou. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu falei lá, nutricionista geriatra, e veio algumas perguntas também aqui para mim, mas eu queria que você se apresentasse. A gente vai desenrolar a live, que eu estava falando para elas que a questão cultural, sistêmica, já vem às vezes de costumes da família. Eu falei que a minha mãe é gordinha, minha família também vem, eu tenho que me alimentar. É difícil, uma lealdade oculta, invisível, né? A gente está saindo desse padrão. Então, eu gostaria que você se apresentasse, doutora. Então tá bom. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, né? Pelo convite da Ludmila, sempre tão gentil, aqui a gente trabalhando junto nessa importância na saúde, né, da mulher, principalmente mulher 40 ou mais, na verdade, qualquer mulher, porque a mulher vai chegar nos 40, quem não chegou ainda vai chegar. Eu vou me apresentar, né, primeiro eu sou Marlene, eu sou nutricionista, há mais de 20 anos que eu trabalho com envelhecimento, promoção da saúde, e agora eu sou professora universitária. Eu aqui dentro do Instagram, eu trabalho com emagrecimento de mulher, porque a melhor forma da gente ter uma longevidade saudável, a gente envelhecer saudável, é tendo saúde. Para a gente ter saúde, a gente precisa emagrecer e ganhar massa muscular. Além disso, também eu atendo consultório presencial e online, que eu moro em São José dos Campos, né? E aí, ó, então minhas alunas estão entrando aqui, a Islândia, as alunas estão entrando aqui. Boa tarde a todos. Então, eu já trabalho, eu sou nutricionista, eu sou formada na Universidade da Alemanha e eu sou doutora também em Ciências de Alimentos pela Unicamp. Então, assim, eu tenho um repertório muito grande, porque eu não só entendo sobre o corpo da mulher, mas eu entendo muito bem pela minha formação de doutorado em ciências de alimentos, sobre a ação dos diferentes alimentos no corpo da mulher, principalmente. Então, eu entendo muito bem de alimentos, de comida, que é a minha área de formação, nutricionista, né? Então, é isso, tá? Mas eu estou muito feliz de vir falar aqui com vocês, conversar com a Ludmila e com vocês, trazer mais um pouquinho de conhecimento para vocês, para promover a saúde dessa mulherada aí. A gente sabe que uma das bases da saúde é o envelhecimento saudável, é o emagrecimento, o ganho de massa muscular. E quando a gente fala disso, né, Lud, a gente só pensa o seguinte: não é só a questão da estética, a estética é super importante, mas também da nossa questão da nossa autoestima, do nosso bem-estar emocional, cognitivo, isso é super importante também, né? Então a gente precisa de cuidar desse lado. E eu sei que a alimentação ela tem um papel fundamental nisso. Mas obrigada pelo convite, é um prazer estar novamente aqui com você, Lud.
e com todas as mulheres aí. Gente, continuando o nosso papo, ela se apresentou, você vê que a mulher é ótima. Ainda hoje, pela manhã, quando eu vi a foto dela, de, de roupa de academia, maravilhosa. Obrigada. E você está aqui porque você é um exemplo para outras mulheres. E é aquilo que eu acredito, aquilo que eu trabalho na saúde mental dessas mulheres, né? Então, também trabalho atendendo outros nutricionistas, porque quando a mulher vai no efeito sanfona, emagrece e volta, que eu estava falando para elas, né? A gente constela, vai ver onde que está a questão da lealdade oculta, desde de crenças, né? Isso. Ônibus, mas foram como eles aprenderam, e tá tudo bem. Mas a gente pode fazer isso diferente. Minha mãe acabou de entrar agora e eu vi ela entrando. Ah, Vai ser para a mulher mais velha. Eu falei isso para a mulher mais velha. Entra para ver também. Então, eu queria, doutora, porque ela lançou o mês passado um plano, né? Que eram 7 dias para emagrecer. Emagrecia de 4 a 7 quilos. Eu consegui emagrecer 4 quilos. Todo mundo que me acompanha vê também lá na caminhada, com o desafio das mulheres, de fazer exercício físico, trabalhar essa saúde mental. Então, por isso que eu trouxe a doutora para falar. Então, aí você pode começar, doutora, falando das principais. Hoje eu vi você falando lá de alimentos inflamatórios. Eu sei que também você vai lançar agora, né, um plano alimentar de 21 dias, né? Ai, isso é. já vou. Então, é justamente isso, né, que a gente fala, o cuidado com a alimentação. E as pessoas, principalmente nós mulheres, 40 anos, temos uma visão errada do que é uma alimentação saudável, do que é uma alimentação para emagrecer depois dos 40 anos. E aí, pegando porque assim, a alimentação, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, nós não podemos negligenciar com aquilo que é fundamental para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar diário, né? Então, assim, o nosso corpo, para a gente estar bem, a nossa cabeça tem que estar bem, né? Uma coisa é ligada para a outra. E como a Ludmilla falou e agora, tem muitas coisas que vêm do nosso passado, né? Então fica aquela coisa, eu sou gordinha porque minha mãe é gordinha, minha avó é gordinha. Gente, a minha família também é de gordinhos, né? Então, assim, a gente tem que quebrar isso aí. Então a gente vem, na minha casa sempre comia desse jeito, desse jeito. E assim, a gente acaba mudando essa nossa relação com, com a comida, né? E depois dos 40 anos, a gente muda mais ainda, porque o nosso corpo, depois dos 40, ele muda. Ele muda por alterações hormonais, ele muda pelo nosso estilo de vida. Eu costumo falar que a gente depois dos 40 engorda de uma forma diferente. Quando a gente é novinho, a gente ganhava uns quilinhos, depois fazia uma dietinha lá e emagrecia. Mas depois dos 40, a gente começa a ganhar peso e a gordura começa a acumular principalmente na barriga. E é difícil de sair. Aí só que o que acontece? Aí a gente vai linkar essa questão do nosso bem-estar, da nossa autoestima. Porque o que eu falo? Quando a mulher ela se olha no espelho e vê aquela barriga dela, qual que é o sentimento que ela tem? Ela fica acabada. A autoestima dela vai lá para o pé. Ela fica depressiva. E nessa situação, vejam como uma coisa vai puxando a outra. Ela se sente mal, ela se sente depressiva, a autoestima dela acaba e ela desconta onde? Na comida, né? Então, assim, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Olha lá, alguém falou, ficamos tristes, não, a gente fica arrasada, na verdade, né? Arrasada, porque mais do que triste, né? Amanhã eu vou estar com a Priscila do biquíni. Amanhã eu vou estar com a Priscila, autoestima relacionada ao E biquíni. Então, por isso que eu te. e quantas mulheres que nem colocam biquíni, que vão para a praia, né? Que vão para a praia, fica com aquele camisetão. Eu tenho uma aluna que está aqui, que ela emagreceu tanto, que ela falou, Marlene, eu comprei o maiô e fui para a praia e todo mundo me elogiando. Ou seja, pelo fato dela ter emagrecido, porque ela fez o meu curso, ela mudou a alimentação dela e ela emagreceu, ela comprou um biquíni e ela falou, Marlene, todo mundo me elogiando. Todo mundo.
e ela super feliz. Você vê as fotos dela antes e depois, o rosto dela é outro. Então, ou seja, a autoestima dela. Então, existe uma correlação. A gente acha que não, que o nosso estado emocional, o nosso bem-estar, a nossa estima não está relacionada com a alimentação. Está sim, né? Por isso, porque a alimentação determina o nosso corpo, que determina o nosso bem-estar, né? Então, assim, a gente precisa de trabalhar isso. Só que, às vezes, as pessoas usam métodos errados, sabe, Ludmila? As pessoas pensam assim, eu vou fazer dieta, eu vou cortar isto, eu vou cortar aquilo, eu vou cortar doce, eu vou cortar pão, eu vou cortar arroz e vou emagrecer. Só que não emagrece. Porque o corpo da mulher, depois dos 40, ele é regido. Nós, na verdade, mulheres, somos regidas por hormônios. E quanto mais a gente proíbe a gente, mais irritada a gente fica. E mais vontade de comer coisas que não podem, a gente quer comer mais e mais. Então, assim, o que eu ensino para minhas alunas, o que eu ensino no desafio, o que eu ensino nesse desafio que eu vou lançar aqui agora, é comer para emagrecer. Ninguém precisa passar fome para emagrecer. Ninguém precisa cortar. A gente tem que comer, saber o que e como comer para emagrecer e para a gente ter um bem-estar emocional. Porque o que adianta eu falar, eu não vou comer mais pão, eu não vou comer mais doce e eu ficar irritada, eu ficar mal-humorada. Porque é assim, quando a gente está mal-humorada, a gente briga com o mundo e o fundo, até com a gente, não é verdade? Então, assim, para que vale a pena? O seu tá ruim, Lud, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Vê aí, tá, a sua imagem está um pouquinho, assim, desconectada. Vamos falar assim. Agora voltou? Voltou. Tá. Agora voltou. Então, assim, a gente tem que fazer esse entendimento, sabe? Porque não é assim, fazendo dieta, não é cortando alimento, não é passando fome, é usando estratégias para esta nossa fase da vida. E sempre lembrando, o que funcionava para mim quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha 20, 30 anos, não funciona para mim mais hoje. É diferente. Então, a estratégia, por quê? Porque hoje eu sou uma mulher de 40 anos. Eu sou diferente hoje. Eu sou regida por hormônios que antigamente eles funcionavam super bem. Hoje ele funciona de uma forma diferente e tudo bem, né? Então, assim, a gente não pode ficar culpando os hormônios por causa disso, mas a gente tem que achar um jeito de controlar esses hormônios para a gente ter essa saúde, tanto física quanto a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar, a nossa autoestima. Isso é fundamental. O Nando entrou, saudade ao Nando, nosso parceiro, Nando. Precisamos fazer live, Nando. Também. Então, assim, esse nosso bem-estar é fundamental. E aí, pegando esse gancho aí do Nando, gente, a atividade física é fundamental, porque a gente sabe, a alimentação ela tem um papel muito importante na nossa autoestima, mas a atividade física também. A atividade física ela produz substâncias que dão prazer. Hoje mesmo na academia, uma menina falou assim, estava comentando com uma menina lá na academia, ela falou, tem muita gente que só corre, corre, corre e não fica assim, né? Não emagrece, fica mole, né? Eu falei, por acaso eu sou uma dessas, porque durante muitos anos, mas muitos anos, eu só corria. Eu corria todos os dias 10 quilômetros e não mudava o meu corpo. Eu emagrecia, mas ficava flácida, eu não tinha o corpo que eu tenho hoje. Depois da pandemia, eu resolvi entrar para a academia, porque eu percebi que eu estava muito flácida. Hoje eu tenho um corpo diferente, que ele foi construído, né, na academia fazendo musculação. E o Nando sabe muito bem, todo mundo sabe que eu não gosto de musculação, mas eu sou a aluna mais assídua que tem naquela academia. O dia que eu falto, todo mundo fala, o que aconteceu? Porque eu sou muito disciplinada de ir. Então, assim,
não é questão de gostar. Tem coisas que na nossa vida, principalmente depois dos 40, a gente não gosta. A gente faz porque precisa, né? E é o que eu falo, quando eu me olho no espelho, eu me sinto bem. Então eu vejo que o meu braço está bem, eu vejo como eu me consegui me transformar, mudando, investindo na alimentação e nessa prática regular de atividade física. Então, assim, apesar de eu não gostar, ir à academia não é um sofrimento para mim, porque me dá prazer. Depois eu chego em casa, eu estou bem. Quando eu vou trocar de roupa, eu me sinto bem, eu vejo o meu corpo. Então, isso que é autoestima. E o que me ajudou? É a alimentação, porque a hora que eu chego, eu me olho no espelho e desço para tomar café, eu consigo fazer um café saudável. Porque se eu me olhasse, se eu tivesse com gordura, eu ia comer qualquer coisa. Eu falei, já que eu estou assim, eu ia comer um bolo, ia comer tudo errado. Então, existe essa conexão entre a alimentação e o bem-estar, a nossa autoestima, né? Então, vamos unir isso que você está falando. Ela falou de alimentação, ela falou de exercício físico, e eu trago aqui a saúde mental. A gente vai trabalhar o emocional. Como ela mesma falou, eu já estou assim mesmo, então eu vou lá e acabo comendo, extravasando em tudo isso. Então, se a gente olhar numa visão sistêmica, essa mulher precisa de corpo, mente e espírito. Eu trago isso falando para vocês, e eu estou falando o mês inteiro, você vem aí da questão da alimentação, a gente vai falar até do seu programa que você vai lançar, e eu vou falar do que eu já experimentei dessa mulher. Eu nunca pensei, doutora, que um suco de alface era tão gostoso. Eu fiz o desafio dela, foi maravilhoso, né? A sopa, então, nossa, gente, maravilhosa as sopas dela. Até minha família que não gosta, meu marido não gosta de sopa, mas experimentou e falou, nossa, mas que sopa gostosa. Diferente, né? E simples de fazer, né, Lud? Simples, até quando ela me pergunta lá, porque ela sempre põe nos stories, né? Qual que é a sua dificuldade e tudo, e assim por diante. Aí eu pus lá, né, que você tinha que responder uma pesquisinha. A minha dificuldade é de ter tempo de cozinhar. Eu tenho que ter meia hora, né, para ir lá fazer e deixar pronto. Lógico, a gente às vezes separa um dia que a gente cozinha, né, mais no final de semana depois, ou deixa tudo pré-preparado para fazer uma. Isso. Para meia hora ali, eu tenho que estar dando conta do recado. É. Mas é muito importante nessa questão da alimentação. Foi algo que não passei fome. Eu tenho, doutora, eu vou fazer 51 anos agora. Dia Ó, 20 parabéns. Eu vou fazer 51 anos agora, então a gente vê dessa mudança desse corpo dessa mulher. E elas me perguntam, nossa, Lud, como que chega tudo isso? Eu falei, então, vai exigir, quando você falou aí de alimentação, né, na cozinha, é o coração da casa, né? Vai nutrir. E se a gente olhar para isso, esse corpo precisa de alimento, mas que seja um alimento correto, porque tudo isso vai no sangue. E mais do que isso, doutora, quando a pessoa está irritada, a gente vai falar da questão até do sistema nervoso, também estudo neurociência, programação neurolinguística, a gente vai ver também que essa mulher, de acordo com o que ela fica, o que ela pensa, então, às vezes, ela não era nem para engordar, ela vai engordar mais do que é por causa das questões dos pensamentos. E isso vai para a célula, né? O que a gente chama de angiogênese. Ou seja, de acordo com os pensamentos, isso vai multiplicar positivamente ou negativamente. E isso vai fazer o efeito na célula. E mais do que isso, quando eu identifico o trauma, o bloqueio, por isso que eu ajudo muitas nutricionistas. Lud, vem comigo. Ah lá, ele falando, vem comigo para que me ajude a detectar que ainda não consegui achar dessa minha cliente, desse meu paciente, que para mim se torna um cliente, para onde ela está parada. Até o Nando está falando, 3 pilares, musculação, alimentação e saúde mental. Isso aí. Pouco, doutora. Mas a musculação ajuda muito a nós. Ainda mais aí a mulheres de 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Isso que eu falo, não deixe de fazer um pilates, não deixe de fazer uma musculação, mas a musculação é um ganho de massa muscular. E eu queria até que você falasse, porque, olha, deu uma perda de 4 quilos, então é ótimo, eu estou ainda nessa fase. Esse ano vem para ganhar em todos os sentidos, por isso que eu comecei em fevereiro, já iniciando com essa prosperidade a todos os meus clientes. Então, a gente vem falando sobre isso. Eu queria que você me apresentasse, falasse para esse público de mulher que já está aí para a semana que vem o seu programa, porque para mim foi muito interessante.
fazer esse aí de 7 dias, agora pelo que eu vi são 21 São dias, 21 né? dias. Então, É. gente, imaginou o resultado disso para nós? Por isso que o corpo, mente e espírito, nós vamos ter que estar alinhados. Só que cada profissional tem o seu melhor. Por isso que eu convidei a doutora Marlene Amaral, né, para falar para nós mulheres como que a gente pode fazer tudo. Então, eu gostaria que você apresentasse, até mesmo depois aí a gente vai ver para te colocar o link e tudo direitinho. Me fala como esse programa de Tá. 21 dias. Então, gente, esse programa que eu chamei de Desafio Caia na Folia, que ele é um pré-carnaval, né? É uma parte do meu método, que eu tenho um método, que é um método completo, que é já validado para mulheres 40 ou mais. Que esse método, o que ele é? Eu ensino as mulheres a comerem, então, comer na quantidade certa, no horário certo, a ordem correta de comer os alimentos, a combinação dos alimentos, porque as pessoas não sabem que existe uma ordem correta de comer alimentos, que existe uma combinação de alimentos que, quando você combina os alimentos corretamente, eles ajudam a desinflamar o seu corpo, regular os seus hormônios e ativar a queima de gordura e o ganho de massa muscular. Então, assim, são estratégias que eu ensino para as mulheres. Então, é um método muito completo que eu tenho. E esse desafio, o desafio que eu faço é uma parte só do meu método, né? Então, esse desafio que vai começar agora, na próxima segunda, no dia 10, que é o desafio Caia na Folia, ele dura 21 dias. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar todas as orientações, eu vou dar lista de compra para as mulheres, porque isso também é um problema que eu ensino completinho no curso. Porque se você não tem uma organização, não tem, por exemplo, uma lista de compras, o que acontece? Vou dar só um exemplo. Terça-feira, você chega na sua casa cansada, porque a nossa vida é cansada, você trabalhou o dia inteiro, você chega, pensa, morrendo de fome, aí você fala assim, o que eu vou jantar? Aí não tem nada, porque você não fez a compra certa. Aí o que você come? Bolachinha com manteiga e café com leite. Isto não é uma alimentação de uma mulher 40 ou mais que quer emagrecer e ganhar massa muscular. Isto é uma alimentação de uma mulher 40 ou mais que quer continuar inflamada, com os hormônios desregulados, gorda e infeliz. Aí o que acontece? Eu dou essa lista de compras. O que ela precisa de ter lá saudável? Marlene, tem coisa complicada? Não, gente. Se vocês me acompanham, quem não me acompanha, vai me seguir agora, vocês vão ver. Eu como comida todo dia. Eu como arroz, por exemplo, agora vocês vão ver no café da manhã sempre manga, porque é manga ou goiaba. Tá na época de manga, eu como manga. Tá na época de goiaba, tá na época de acerola, tá na época de pitanga. Eu como, por exemplo, eu como alface, tomate. Vou variando, é comida, arroz, feijão, carne, é comida. Não tem nada. Uma coisa que vocês não vão ver, meu, é suplemento. Eu não uso suplemento, nada, porque é a comida. Então, é isso. Aí as alunas vão receber 3 cardápios, para a primeira, para a segunda e para a terceira semana, completos, com café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Ou seja, não tem nem horário para ninguém passar fome, porque vai comer, né? Então, assim, e eu tenho receitas também, porque, claro, não é Eu só... achei Hã? que a gente escolhe nossos horários desde que nós comemos alimentação. Por causa desse corre-corre. Para mim foi muito importante quando eu Então, fiz o desafio. e as receitas, gente, como eu sou uma mulher que trabalho fora, que tem família, que tem uma vida corrida, todas as receitas que eu ensino são receitas rápidas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma receita. Tem um tal de um chocobolo que eu faço, que você faz ele no micro-ondas em 3 minutos. Está lá no curso. Por você comer no lanche da tarde. E com as estratégias do que a mulher precisa. Então, tem um book de receitas completas. Eu elaborei um book do sono também, porque a mulher também precisa dormir bem para ela estar bem disposta no outro dia e para ela estar bem humorada. Porque quem não dorme, acorda sem disposição e irritada. Então, nós, mulheres, temos que dormir bem. Então, tem um e-book. E outra estratégia, tem uns shots matinais também, que eu sempre recomendo. E tem um e-book de chás também.
Então, e além de tudo isso, tem o meu acompanhamento, porque quem entrar no grupo, no desafio, vai entrar num grupo do WhatsApp, na comunidade dessas mulheres, que eu vou estar ali todos os dias. A Marlene não é nenhuma assistente minha, mas é a Marlene respondendo dúvidas, né? Porque as dúvidas vão, as ansiedades, tudo. Então, assim, é um curso completo que você consegue emagrecer, começar nesse processo de emagrecimento. Porque o emagrecimento é assim, primeiro você começa a limpar seu organismo, começa a ativar a queima de gordura e depois de uma outra fase, né, que você vai começar a ganhar massa muscular. É isso que a Lud falou hoje. Ah, ela viu minha foto lá, toda assim definida de músculo. Gente, essa musculatura que a gente tem, ela não é da noite para o dia, né? É uma alimentação, e eu falo, é alimentação de comida, não tem nenhum suplemento, tá? É alimentação de comida, treino. Então, assim, a gente consegue. Porque o que as mulheres veem na internet, que eu vejo também, emagreça 10 quilos em uma semana tomando esse chazinho aqui. Emagreça tanto fazendo isso, comendo essa fruta. Isso não existe. Por isso que as pessoas acabam não conseguindo atingir o objetivo, porque tem muita promessa, né? Milagrosa, tudo. Então, assim, é esse o programa. Então, eu vou deixar aqui depois, o meu Instagram tem, tá? Ele tem, as pessoas falam, Marlene, é de graça? Não é de graça, porque a gente, né, Ludmila, a gente trabalha, a gente tem que viver, a gente tem conta para pagar. E o preço, gente, tá super... olha, eu esqueci o valor, não sei se é R$34,90 ou R$43,90. É menos de R$50 para você receber tudo isso aí. Se a gente fosse pensar, Ludmila, é de graça, não é? Graça. É de graça. É como eu faço workshop, né? Aproveitando, eu vou ter no dia 27 de fevereiro, aí a gente faz uma live juntos também. Aí é para prosperidade, mas é nesse mental que eu trabalho nessa mulher, R$ 49,99. Mas por quê? Porque a gente quer trazer para o maior número de mulheres. A gente quer trabalhar. Eu vou estar lançando outros cursos aqui também no online, doutora. Mas a gente vê a importância. Porque muitas mulheres chegam até mim e falam, Lud, como que você conseguiu tudo isso? Né? Porque a gente trabalha mente, corpo e espírito. Até aproveito aqui também junto na live. Pena que você está em São José, mas um dia ainda você vai vir para cá. Nós vamos ter no sábado que vem o piquenique energético. Ah, eu vi, que legal, super. Traz a que queira comer e a gente vai trabalhar nessa mente dessa mulher. Nesse piquenique, aí é outra questão, né? A gente fala da alimentação, mas o primeiro ato da vida é na respiração. Então, nós vamos trabalhar a respiração, respiração pranayama, nós vamos trabalhar o energético dessas mulheres, a bioenergética, pele, mente. Porque quando essa mulher, né, que eu ajudo vários nutricionistas, chega numa ansiedade louca, muitas vezes ela também precisa trabalhar essa saúde mental. Trabalhar esse ser para que ela possa ir à frente, ou seja, a sexualidade feminina. Porque ela precisa se descobrir que ela pode mais, doutora. E muitas das vezes elas não acreditam que pode mais. Desde a questão de sair sozinha, de irem sozinhas, né? Quantas questões emocionais acontecem na vida de uma mulher? Como você acabou de falar, nós somos mães, esposas, filhas, mães. Então, olha quantas coisas essa mulher tem. E é uma cultura. Por isso que a gente precisa de profissionais que vêm para mostrar tudo isso. E é interessante, esse daí que seja aí R$44, R$34, eu vou participar, tá, doutora? Eu quero ver, eu vou participar também, meninas, vou estar lá no grupo com vocês, no programa dela de emagrecimento. Por quê? Porque eu acredito numa mulher melhor. Ou seja, o que eu falo para todas, seja a sua melhor versão. Isso é fundamental. Nós, assim, não é Ludmila ser como a Marlene, não é Ludmila ser como a fulana de tal, mas é a Ludmila ser a melhor versão dela, que está ótimo, né? A gente melhorar e a gente também querer essa nossa transformação e, principalmente, acreditar que a gente é possível, porque nós, mulheres, nós temos um poder muito grande, né? Nós somos as únicas que conseguimos gerar uma vida, né? Então, só a partir disso aí, a nossa capacidade imensa.
Então, assim, nós somos muito poderosos, nós temos capacidade de gerar um mundo, né? Então, assim, nós temos muito poder. Então, para isso, a gente tem que estar bem. Para a gente conseguir, eu sempre falo, antes, e para a gente cuidar do nosso filho, do nosso marido, das nossas mães, porque muitas vezes nós cuidamos dos pais, nós temos que estar bem, né? Porque como, né, que a gente vai cuidar de alguém se a gente não está bem? Com a gente mesmo, principalmente. A gente tem que estar bem. Então, eu sempre falo, eu trabalho também no hospital geriátrico, gente, eu posso estar com o maior problema do mundo. Jamais eu vou chegar lá com uma cara de problema. Eu vou chegar lá sempre dando bom dia para todo mundo. Então, assim, para trazer essa felicidade. Porque eu sei que quando eu chego de uma forma alegre, eu consigo transformar a vida daquela pessoa. E nós conseguimos. Então, nós temos que estar bem. E é por isso que eu falo, a alimentação é determinante, porque é com a alimentação, com essa atividade física, com a nossa saúde mental, que nós conseguimos ter o nosso controle alimentar e mudar nosso corpo, emagrecer, ter essa mudança da composição corpórea e ter a nossa saúde física e mental, para a gente poder ajudar os outros, porque é a nossa missão, né? A gente ajudar as pessoas, né? A gente faz essa nutrição. Então, não adianta a gente tirar de nós para dar para o pai, para a mãe, ou para dar para os filhos, se a gente não estiver bem. Eu só posso colher o outro se dentro disso eu vejo que eu estou bem. É ruim estar bem, autoestima? É ruim eu me sentir melhor? Não, porque muitas das vezes a culpa sempre vai existir. Mas é uma culpa saudável ou uma culpa doentia? Né? Então, é olhar quando a gente falou para esse passado e falar, não, minha mãe tem um lugar aqui sim, eu vou ajudá-la nesse momento. Como também eu vou ajudar o meu filho, mas tem que balancear esse processo. É aí onde eu entro também. Por isso que ela também se ataca na questão, ah, estou com problema com o filho, ou estou com problema com os pais. Essa alimentação é muito grande. Se a gente olhar no sistêmico, doutoral, os casos de obesidade mórbida, e eu já atendi na constelação, eu estou querendo comer a minha mãe, emocionalmente e inconscientemente, tá? E E não trabalho. e tem muitas pessoas também que sempre falam assim, eu já recebi de uma menina que ela nem nunca foi minha aluna. Ela sempre me seguia e me mandava mensagem. Ah, mas eu sou gorda por causa do meu marido. Ah, eu sou gorda por causa da minha mãe. Eu não consigo emagrecer porque ninguém me ajuda. Gente, pode perguntar assim. Pode perguntar. Nós estamos aqui para te responder. SRS. Então, assim, é eu que sou responsável por mim. Né? Então, assim, quem quer emagrecer, quem quer fazer as coisas, sou eu. Eu tenho como chama? Eu tenho um botãozinho, vamos falar assim, interno, que é eu que tenho a capacidade de girar. A minha mãe não tem essa capacidade. A minha mãe pode colocar a melhor comida dentro de casa, pode me matricular na academia e eu não posso não querer comer escondido, não ir na academia, ou ir para a academia e ficar lá assim. Então, é a gente que tem que fazer. Por exemplo, quem que me move para levantar todos os dias e ir para a academia? Sou eu. Porque a preguiça, gente, bate em mim como você. Eu também tem dia que eu falo, ai, que vontade de ficar nessa cama. Eu falo que eu nem penso, né? E então, assim, vamos ver essa Sandra aqui, olha. Mudar a Érica falou, né? Mudar a alimentação mudou a minha vida pessoal, familiar e profissional. E isso é um ponto muito importante, gente. Porque a mulher que está acima do peso, ela sai azeda para trabalhar. Ela briga com um colega de serviço e aí ela vai azeda para o trabalho. Então, o relacionamento profissional dele, sem contar que ela já brigou em casa com o marido, né, antes de sair para o trabalho. Então, assim, é super importante, é tudo isso que a Érica falou, é vida pessoal, familiar e profissional. A alimentação tem esse papel no nosso bem-estar. Cozinhar comida de verdade virou meu trabalho. Não é um trabalho, Érica, é um hobby, tá? Porque cozinhar comida de verdade não dá trabalho, é um hobby. Sandra,
estou numa fase de não ter vontade de comer sem vontade de... Sabores. Eu não consegui. Vontade de sabores, doutor. Ah, tá. Então, a gente tem que ver o porquê isso. Eu trabalho com isso, né? Então, assim, é muito importante o que pode ser isso. Tem 40 e muitas vezes só tem vontade de comer macarrão sem diversidade. É porque você está passando por uma fase Sandra, de alteração hormonal que pode estar levando a isso. Mas você tem que ter muito cuidado, porque essa alteração hormonal que é comum, gente. Vocês têm que entender que nós mulheres vamos mudar o hormônio. As pessoas ficam falando, esse tal desse hormônio. É natural, é natural. A gente não tem que querer mudar o hormônio, é uma coisa natural da vida. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que tomar cuidado? Essa mudança hormonal não pode prejudicar o nosso bem-estar. Quando você tem uma mudança hormonal e você come só macarrão, daqui a pouco você está obesa, você está sem massa muscular, você está anêmica, você vai ficar na cama porque você está desanimada, você vai ficar irritada. Então, antes disso, o que você precisa fazer? Investir na sua alimentação, fazer atividade física, principalmente a alimentação, que é a alimentação que ajuda a regular os hormônios. E você cuidando da sua alimentação com estratégia para uma mulher de 49 anos, que é justamente isso que eu ensino e bato na tecla das minhas alunas, você regula os hormônios, você tem disposição para treinar, você muda seu corpo e a sua cabeça muda. Você é outra mulher. A sua estima começa a subir. As pessoas ficam até com inveja de você, não é? Suas falas. Entendeu, Sandra? Eu vou completar suas falas, doutora. Quando você falou, eu não eu como por causa da minha mãe, eu como por causa do meu marido, ela vai jogando a culpa e você falou que é da outra. Agora ela é adulta, agora você é mulher. Na verdade, você quer sanar aquilo que não foi sanado, né? Então, ou seja, agora quem é o pai, que eu dentro do meu trabalho na visão sistêmica, o pai de você mesmo e vai cuidar, é você mesma que cuida de você. Não vai querer o amor, que a gente fala, o amor porneia, que é o amor do bebezinho, quando a mamãe cuida e amamenta, porque não tem condições, é isso que ela está buscando. E o que ela fez? Ela só transferiu para o marido, da mãe transfere para o marido. Não, agora é o marido que eu tenho problema, mas o principal problema é a pessoa. É quando a gente até fala desse cuidado dessa criança interior, que está faltando olhar para si mesma. E falando da Sandra agora aqui, nessa opinião, nessa questão emocional, completando o que a doutora falou, isso daí acalenta, acalma, é gostoso, então dá-lhe macarrão para comer. Mas a questão está dentro do fundo emocional, dentro de uma questão lá de trás, na qual não foi resolvida também. Então, quando a gente juntar tudo isso, a gente consegue fortificar essa mulher para ela poder ir em frente, doutora. E a Érica, que tanto fala aí, ela mudou a vida dela na alimentação, tanto que é comida de verdade. Ela vai estar lá no meu piquenique, doutora. Ela trabalha, né? E é comida de verdade, então os pães, tudo. E não é que a pessoa fala, é para emagrecer. Não, é que são coisas, são produtos selecionados que são voltados numa alimentação realmente de verdade. Então, não tem nada do que a pessoa acha. Por isso que ela falou, mudou minha vida pessoal, profissional, isso, né? E viu? Essa é a grande... É tudo, essa mudança que a gente tem. Só que a gente tem que, assim, pensar. Quando você come, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, qual que é o prazer que você tem naquilo? Você tem aquele prazer instantâneo. E eu falo, prestem atenção no que eu vou falar agora, gente. A Lud nem pediu, mas eu acho que vocês podiam compartilhar essa live com os amigos para chegar mais pessoas, tá, gente? Porque essa live é muito importante. Compartilhe pelo menos com 2, 3 amigas suas. Vamos lá. Quando você pega um pacote de biscoito e come, você tem um prazer instantâneo. E entendam, e se alguém achar que não é desse jeito, me conteste, mas eu quero que vocês falem se é assim mesmo. Você come, você tem aquele prazer. A hora que você acaba de comer a última bolacha, você tem ódio de você. Você está com raiva de você. Aí você fala assim, por que eu comi tudo?
Então, vocês viram que é só enquanto você está mastigando e depois a raiva vem, aí você piora o seu estado emocional. Agora, é pura verdade, não é? Tá vendo? É isso mesmo. Então, assim, quando você come uma maçã, quando você come um tomate, essa sensação de bem-estar, por quê? Mesmo quando você come um doce, que você vai lá e come um docinho, porque as minhas alunas comem doce, que você come um docinho, com estratégia, você não tem essa sensação. Por quê? Porque aquele doce ele ajuda a regular os seus hormônios. E ele produz os hormônios do bem-estar, do prazer. Então, é essa a diferença. É por isso que eu falei, não é cortar, é saber comer. E aí você começa, quando você começa a aprender a comer, você pensa, qual o prazer que vai me dar esse pacote de biscoito? Qual o prazer que vai me dar comer toda essa feijoada? Qual o prazer de comer essa caixa de bis? Aí você começa a entender. Só que como você já está bem emocionalmente, você fala, eu não preciso disso. Vai me fazer muito melhor, um bem-estar muito maior se eu comer, por exemplo, uma maçã, uma carne, né? Então, é essa relação que a gente tem que ter. Então, assim, de não ficar proibindo, de poder comer de tudo. É igual eu falo, gente, eu também, eu como essas coisas. Se você perguntasse, você come bolacha recheada? Eu falei, eu não, porque na minha casa nem tem, né? Mas não tem. Mas por quê? Porque no caso desses alimentos industrializados, além deles terem muito açúcar, ele tem muito aditivo químico que eu fico pensando, eu estou agredindo o meu organismo, né? Que é o nosso maior bem que a gente tem é o nosso corpo. Então, para que eu vou colocar uma coisa que eu sei que é agressiva para dentro do meu corpo? Não como, simplesmente. Mas de vez em quando eu até como, não que eu me proíba, né? Assim, mas no dia a dia, não seja proibido. Então, a gente sabe fazer escolhas, né? E é justamente isso, a gente ter saúde. Porque eu falo, Ludmila, eu quero viver até 100 anos, mais saudável. E é para isso que eu já estou aqui cuidando. Eu falo pouco para chegar no 100. Bom, doutora, eu queria que deixasse agora uma mensagem, então ela vai falar aí do programa. O que eu falo para todas vocês, que todas as questões, né, quando a gente vai falar da obesidade, né, 80% dos casos, vou falar emocionalmente, tem relação com a mãe, 20% com os pais, ou então relacionamento amoroso. É o que a gente mais pega dentro do meu trabalho. E a gente vê diante de tudo que ela está falando aqui nesse momento. Por isso que as terapias se unem, né? São terapias integradas, na qual nos unimos com a questão médica. Por isso que eu já tenho meus próprios médicos, tem ideia disso? É lindo todo o processo, né? Porque cada um tem aquilo que é de melhor Claro. e que faz no outro. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a gente está finalizando essa live, e só avisando antes de você deixar sua mensagem, amanhã nós vamos estar também com a Priscila, do Biquíni Verde Água São Paulo. Doutora, essa moça também tem que ver se amanhã, depois você assistir a live, ela vem falar da autoestima, mas em relação ao corpo, né? Olha só. Então, estou trazendo prosperidade em todos os sentidos agora. Vamos prosperar. Para poder comer coisa gostosa e saudável, eu criei receitas de biscoito para ir muito mais. Lógico que tem que controlar a quantidade. Isso mesmo, Érica. Então, isso mesmo. Parabéns, a transformação, né? Então, assim, a gente tem condições de transformar a nossa família, a nossa vida, nosso relacionamento com todo mundo onde a gente trabalha. Então, assim, quem tiver interesse, né, no desafio Caia na Folia, que é um desafio que as inscrições já estão abertas, né? Só clicar no meu link da bio já pode comprar. Ele começa na segunda-feira, só que sábado eu já vou liberar o material, porque para você começar na segunda, você tem que se organizar no sábado e domingo, né? O que você vai ter, que você vai preparar. Então, vai. É só clicar no link da bio e eu te espero, né? E convida também uma amiga para participar junto com vocês. É um desafio super tranquilo. Não tem nada assim de difícil. Todas as receitas são receitas que você consegue fazer. Se você é uma mulher que trabalha fora, você vai conseguir levar para o seu serviço ou vai conseguir comprar. Não tem nada de mistério,
tá, gente? Lá no desafio. Então, assim, eu espero vocês lá no desafio, né? Vamos emagrecer, tá? Um pouquinho aí. E me sigam também no Instagram, né? DRA Marlene Amaral. E o meu lema que eu defendo são dois simples, tá? Descasque mais e desembale menos. E o outro que eu acho que é o mais importante, faça o simples, que o simples bem feito funciona. Nada de ficar inventando muita firula, muita coisa, porque quanto mais complicado, você não consegue fazer. Então, procura fazer o simples, porque o simples, quando ele é bem feito, ele funciona e traz muito resultado, tá bom? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa live. Eu espero vocês lá no desafio, Lude, e obrigada pela oportunidade da gente estar aqui junto mais uma vez, Sim, né? você é maravilhosa e eu admiro muito. Obrigada. E eu tenho mais velhas, né? É um público que também está chegando, mães, mulheres, né? Pessoas também com deficiência, autismo. Então está trazendo muito. Eu lido com a saúde mental. Então é algo que eu preciso também trazer pessoas que lidem com esse saudável. E uma delas é você na alimentação. Ação, né? Tá. Então, gente, muito obrigada. Você, queridíssima, sempre muito maravilhosa. Também, né? Olha lá, gente, que mulher. Gente, um beijo para todas, né? E eu espero vocês lá no meu Instagram e no desafio Caia tá? Obrigada, Lud. Imagina, obrigada a você, doutora Marlene, nós vamos estar juntas. Entre lá, eu vou pôr depois no arroba, depois de baixo da live, aí você já entra lá no Instagram da doutora, segue a doutora e entra para o grupo. Essa oportunidade, vocês vão estar comigo direto. Passar esse carnaval maravilhoso aí. Tchau, Beijo. gente. Beijo.